Sou a doutora Vanessa Barbosa, médica homeopata integrativa e mãe atípica, e hoje nós vamos falar sobre um caso clínico de um paciente real que começou a falar as primeiras palavras aos 6 anos de idade. Esse paciente chegou até a mim, uma autista nível 3 de suporte, que não falava, não interagia, muito agressivo. Ele, inclusive, até se batia na minha frente. Um caso dramático, gritava na consulta. Era uma situação, assim, que era insuportável do ponto de vista emocional para a mãe que convivia e até para os cuidadores. E a criança já fazia terapia ABA, fono, já tinha passado por inúmeros especialistas, fazia inclusive tratamento em um hospital universitário, não tinha resultados praticamente nenhum, mesmo na sua agressividade, tomando risperidona, tomando aripiprazol, canabidiol, uma criança gravíssima. Esse paciente foi trazido até a mim. Nós começamos esse tratamento integrativo. Eu falo integrativo porque não é só com homeopatia que a gente faz. Nós trabalhamos todo o organismo do paciente nas diversas vertentes que a gente pode atingir esse ser humano. A abordagem do paciente autista é um pouco mais complexa, porque existem inúmeros fatores, inúmeras travas que podem estar impedindo a criança de desenvolver. No caso dessa criança específica, ela tinha uma hipersensibilidade auditiva gravíssima. Qualquer barulho, às vezes o barulho da geladeira, o barulho do aspirador de pó, do liquidificador, de conversas de muitas pessoas, tudo isso desestabilizava a criança. Então, a gente precisava entender todo esse contexto. Além disso, a família vivia praticamente isolada. A mãe não conseguia sair de casa, porque a criança era muito intolerante à frustração. Se jogava no chão, às vezes gritava tanto que os vizinhos vinham incomodados, pensando que estava acontecendo alguma violência ali dentro. Era um grau de sofrimento gigantesco que essa família passava. Além de toda essa situação, se não bastasse isso tudo, essa criança ainda tinha infecção de garganta recorrente, adenoide aumentada, respirava pela boca, quando ingeria leite de vaca, derivados, tinha diarreia. Então, era uma criança com um comprometimento geral, tanto da saúde física, mental, emocional. Realmente, a abordagem precisava ser sistêmica, porque essa mãe já não aguentava mais dar antibiótico para esse menino. A flora intestinal já estava toda bagunçada. Todos nós que somos mãe atípicas já sabemos a importância da relação intestino-cérebro. Nós tínhamos isso muito prejudicado nessa criança, porque era um grau de intoxicação por antibióticos altíssimo. A mãe utilizava antibiótico nessa criança praticamente todos os meses. O que foi feito para esse menino? Primeiramente, a gente solicitou todos os exames possíveis para investigar a fundo a saúde desse menino. E eu colhi uma história de vida muito minuciosa com essa mãe desde a gestação, para a gente entender quais foram os fatores, como que essa criança foi gerada. E isso tudo foi repercutindo na escolha dos melhores medicamentos. Quando chegaram esses exames, o que a gente viu? A gente viu um marcador, uma sorologia viral para cachumba estouradíssima. A máquina nem conseguia ler, estava acima de 300. Tá? E eu quero destacar aqui uma coisa, porque na medicina convencional, quando a gente vê esse IgG, os médicos normais, convencionais, falam: a criança está imune à cachumba, que legal, tudo de bom. Só que não. Pela visão da homeopatia, nós entendemos que quando uma sorologia está aumentada acima de 10 vezes o valor de referência, na verdade, o que a gente tem ali não é uma cura e não é simplesmente uma imunidade. O que a gente tem ali
é um marcador de doença crônica, de uma infecção crônica pelo vírus da cachumba. Então, isso era uma coisa que gritava no exame dessa criança. Outro marcador importantíssimo que estava alterado no exame dele era a enolase neuronal específica. Então, o que é esse exame? É um marcador indireto de neuroinflamação. Então, o dele estava 30,92. E esse valor é muito aumentado, porque o ideal, o esperado, é que fique abaixo de 15, próximo a 10, na verdade. E o dele estava mais do que o dobro. Então, ele tinha realmente uma inflamação a nível cerebral gigantesca. Então, já dava para entender o porquê que essa criança estava do jeito que estava. Porque existia um grau de inflamação sistêmica muito acentuado, a nível intestinal, a nível cerebral. Também nós observamos a alteração da vitamina B12 e do selênio. A vitamina B12 dele estava 513, muito baixa. Para crianças autistas, nós queremos deixar essa vitamina B12 no mínimo 1.200. Às vezes a gente deixa até mais alto, em torno de 1.500, 1.600, dependendo da criança. Por que isso, doutora? Porque a vitamina B12 é crucial para o neurodesenvolvimento. E ela participa também na produção de energia dentro do ciclo de Krebs das mitocôndrias. Então, sem B12, sem energia para as células. E a B12, ela faz parte na condução nervosa, na nossa bainha de mielina. Sem isso, a gente não consegue ter sinapses cerebrais, a gente não consegue fazer esse neurodesenvolvimento florescer. Outro exame que estava muito baixo é o selênio, estava 59,3. Esse selênio baixo desse tanto, ele prejudica também a questão da mitocôndria, porque a gente precisa de selênio para fazer aquela cascata de produção energética no ciclo de Krebs. Então, ele estava com selênio muito baixo, não estava produzindo energia mitocondrial suficiente. E outra coisa que o selênio pode prejudicar são as nossas glândulas hormonais, especialmente a tireoide. A deficiência de selênio pode afetar o funcionamento da tireoide, que é a glândula mestra do nosso corpo. Então, existiam inúmeros fatores para essa criança estar do jeito que estava. Sem nutrientes, não há como minimamente o corpo sobreviver. Estava havendo ali como se fosse um combate, uma luta pela sobrevivência, que ninguém estava vendo. O mais triste de tudo era isso, porque a mãe levava nos médicos, levava nos terapeutas, e o pessoal só queria fazer terapia comportamental, ninguém queria olhar para esse organismo. Além dessa possibilidade de suplementação, que é excepcional e fantástica, a gente trabalha também com homeopatia, porque como homeopata que sou, a gente não fica só nas vitaminas, tá? Precisamos entrar com homeopatia. E como que a gente faz isso? Eu vou te mostrar aqui agora. Nós utilizamos a repertorização homeopática. Fazemos a coleta dos sintomas e repertorizamos. Colocamos todos os sintomas em rubricas repertoriais na chamada tábua de repertorização. Colocamos a agressividade da criança, colocamos as questões sensoriais com ruídos, barulhos, a diarreia com leite, as questões das vias aéreas, da adenoide. Colocamos tudo isso e também, claro, não é só um conjunto de rubricas que vai determinar o medicamento homeopático, mas pelo conhecimento da matéria médica homeopática, podemos concluir, através dessa repertorização que vocês estão vendo aqui no vídeo, que o medicamento, um dos medicamentos prováveis seria o medicamento Nux vomica, que foi o que foi prescrito para essa criança nesse caso específico, tá bom? Porque a homeopatia, ela não é receita de bolo, sempre é individualizado para o caso da criança. Foi prescrito o medicamento de fundo Nux vomica, numa potência mais alta, porque se trata de uma criança com autismo grave, nível 3 de suporte. Foi prescrito inicialmente Nux vomica na UEM.
e foi feito a homeopatia detox desse vírus que estava aumentado, que era o vírus da cachumba. Então, fizemos as potências ascendentes do protocolo da HDT, do Tom Jansen, e essa criança foi submetida a todo esse tratamento homeopático, com remédio de fundo, Nux vomica, e com a homeopatia detox, que é o HDT. Depois disso, da suplementação com a B12 e selênio, com a homeopatia detox e com a homeopatia clássica, essa criança, em 2 meses, começou a falar. Essa criança começou a verbalizar as primeiras palavras. Começou a falar para a mãe fruta, começou a falar mamãe, começou a falar palavras soltas que até os 6 anos ela nunca tinha falado. Então foi muito impressionante. Isso no primeiro atendimento, né? Porque hoje em dia essa criança já fala frases e já está muito regulada. Porque esse que eu coloquei para vocês foi só o primeiro atendimento da criança. Depois disso, ela foi voltando e a gente foi colocando outros detox homeopáticos, aumentando a potência do Nux vomica, inserindo outros remédios homeopáticos de apoio, e a criança foi desenvolvendo absurdamente. Parou com essa questão sensorial, com barulhos, ruídos, né? Ela começou a ficar muito bem, muito tranquila em casa. A mãe já conseguiu sair, ir para um restaurante, levar a criança numa brinquedoteca. Então, foi só desenvolvimento. Foi um caso muito lindo que eu sempre guardo no meu coração, porque foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz. E eu queria trazer aqui para vocês entenderem o quão maravilhoso é a homeopatia. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que essa criança não tem mais agressividade, né? Isso aí foi eliminado por completo. Então, mesmo com tratamentos agressivos da medicina convencional, com 3 remédios psiquiátricos, 3, pessoal, risperidona, aripiprazol e canabidiol, essa criança não parava de se agredir, nem agredir o familiar, né? A mãe, o pai, os cuidadores. Com a homeopatia correta, personalizada, a gente conseguiu quebrar esse ciclo de adoecimento da criança, porque era muito sofrimento para a própria criança e para a família. Então, você, mãe atípica, que está passando por essa situação, se você acha que a homeopatia pode te beneficiar, então curta, comenta e compartilha nesse vídeo. E já se inscreve no canal, porque sim, existe outro caminho. E você pode contar comigo. Te espero no próximo vídeo.